Passo 9 de O Mistério de Belicena Vilca. Vamos hoje estudar o 16º dia. Sobre o Papa Beneditino Gregório I, o criador do canto gregoriano, cabe agregar duas coisas. Uma é destacar que a pressão exercida sobre São Leandro para que influísse em Recaredo e conseguisse o ingresso massivo dos Golem na Espanha, só deu por resultado que nos mosteiros já existentes se adotasse a Regula Monacorum. E a outra é notar que sua decisão, tomada em combinação com São Columba Golem, de enviar no ano 596 o monge Santo Agostinho e 39 beneditinos à Grã-Bretanha, obedecia à necessidade de substituir provisoriamente os irlandeses na tarefa evangelizadora. Aquela partida tinha a intenção de evangelizar os anglos e saxões, que há não muito tinham conquistado a ilha. Segundo São Columba e outros Golem, esses povos, de sangue muito puro, manifestavam natural predisposição contra os celtas, e especialmente contra os irlandeses. Só respeitariam a outros germanos ou aos romanos. Eles teriam de realizar a tarefa, pois uma vez evangelizados, já haveria tempo para que os Golem se infiltrassem e se apoderassem do controle da Igreja Britânica. No ano 600, o Bretwalda, da Grã-Bretanha, era o rei Ethelbert de Kent, cuja esposa, princesa dos francos e fervorosa católica, favorece a conversão pelos romanos de São Gregório, apesar de que tinha junto a ela um bispo franco e alguns sacerdotes de seu povo. O êxito é grande, o rei e o povo se batizam, e em Canterbury se funda um mosteiro beneditino com hierarquia de bispado. Logo lhe seguem Essex, London, Rochester, York, etc. 40 anos depois, os Golem estarão penetrando nos mosteiros anglo-saxões desde a Escócia céltica, apoiados pelo rei Oswald de Nortúmbria. Incorporados como mestres nos mosteiros beneditinos, será mais fácil aos Golem convencer os anglo-saxões já cristianizados sobre a bondade de suas intenções. No entanto, durante muitos anos, a voz cantante será levada por monges não irlandeses, tais como o grego Teodoro de Tarso e o italiano Adriano. São Beda, o Venerável, morto em 735, leva o mosteiro beneditino de Iarrou ao seu mais alto grau de esplendor. Aulas onde se ensinam os mais variados ofícios, escolas religiosas, granjas monacais, cópia e tradução de documentos, instrução musical, etc. Dos mosteiros beneditinos anglo-saxões, sairia uma inestimável ajuda para o plano dos Golem, na pessoa dos monges missionários britânicos, que seriam muito melhor recebidos que os irlandeses nos reinos germânicos, Baviera, Turíngia, Hesse, Francônia, Frísia, Saxônia, Dinamarca, Suécia, Noruega, etc. Veriam passar por suas terras os monges anglo-saxões. O maior expoente dessa corrente inglesa beneditina foi, indubitavelmente, São Bonifácio. Procedia do convento beneditino de Nursling, e seu verdadeiro nome era Winfrid. O Papa Beneditino Gregório II lhe concedeu o novo nome de Bonifácio no ano 718,
junto com sua missão de evangelizar os germanos. A verdade por trás de todo esse movimento era que os Golem suspeitavam que os germanos ainda conservassem as pedras de Vênus e outros legados dos Atlantes brancos, e procuravam achá-los a qualquer custo. Por isso, São Bonifácio, por exemplo, se empenha em derrubar a antiquíssima árvore do deus Donar, em Geismar, em 722, tratando de encontrar a pedra que uma tradição germânica situava nas raízes da árvore. Mas esta não era uma tarefa que o próprio Bonifácio tomasse em mãos. Para isso, contava com milhares de golem beneditinos sob suas ordens. A famosa Pedra de Vênus dos saxões, por exemplo, seria buscada durante 50 anos e custaria aos saxões, que ao final a perderam, por milhares de vítimas atribuídas cinicamente aos esforços de cristianização. São Bonifácio não era, pois, um mero predicador, mas um grande executor dos planos da Fraternidade Branca. Os arquigolem, ocultos nos monastérios, e os papas beneditinos lhe revelarão esses planos na forma de diretivas que ele cumprirá fielmente. Um desses seus atos mais fecundos para esses planos, por exemplo, foi a universal difusão que imprimiu a ideia da superioridade do bispo de Roma, o representante de São Pedro na terra, sobre qualquer outra hierarquia eclesiástica ou régia. Com base nessa ideia, se assentará o poder do papado na Alta Idade Média. E o papado beneditino e golem, se estende e se entende, lhe responderá em sequência, dotando-lhe do palio arcebispal que lhe permitirá nomear seus próprios bispos e completar a hierarquia de seus sacerdotes. No ano 737, em Roma, recebe de mãos de Gregório III a máxima dignidade. Será legado papal na Alemanha e disporá de amplos poderes para atuar. Naquele tempo, a Alemanha incluía o reino franco, o mais poderoso da cristandade europeia. Pois bem, a nomeação de São Bonifácio tinha como objeto soltar suas mãos para que levasse adiante um plano tão audaz como sinistro. No Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, o patriarca da Igreja estava normalmente submetido à vontade do imperador. No Ocidente, seria necessário estabelecer o poder imperial, mas fundado numa relação de forças completamente inversa. Aqui, o Papa dominaria os reis e imperadores, o sacerdote dominaria o rei, o conhecimento do culto à sabedoria do sangue puro. E o instrumento para este plano, que permitiria, por sua vez, concretizar os planos da Fraternidade Branca e dos Golem, seria a família franca dos Pipínidos. Os reis merovingios se faziam chamar divinos, porque afirmavam descender dos deuses libertadores. Para o judaico-cristianismo, que sustentava com a Bíblia idêntica descendência de todos os mortais, desde Adão e Eva, aquela origem nada significava. O único Deus era o Criador, Yahvé Satanás, e ninguém podia clamar sua linhagem. Fora do Criador judaico-cristão, só existiam a superstição e os demônios. Assim, pois, era uma questão de princípios eliminar os reis que não só declaravam ter herança divina, como afirmavam recordá-lo com o sangue. Essa vinculação entre realeza e divindade, muito popular entre os francos, era um obstáculo molesto para uns sacerdotes que pretendiam se apresentar como os únicos representantes de Deus na Terra. Ao morrer Carlos Martel,
em 741, lhe sucedem seus filhos, Carlomano como major da Austrásia e Pipino como major da Neustria. Carlomano, que logo se retiraria ao mosteiro de Monte Cassino, concede a São Bonifácio total liberdade para reformar a Igreja Franca de acordo com a regra beneditina. Outro tanto fará Pipino. Em poucos anos, mediante uma série de sínodos, que vão de 742 a 747, se põe toda a Igreja Franca sob o controle da ordem beneditina. Carlomano e Pipino estão também dominados pela ordem. São Bonifácio comunica a Pipino o plano dos Golem. Com a aprovação do novo Papa Zacarias, se destronará o rei Childerich III, o último dos divinos merovingios. Em seu lugar, será eleito Pipino pelos grandes do reino, e sua nomeação estaria legitimada, analogamente ao Antigo Testamento, pelo consentimento do Papa e a unção de São Bonifácio. O pagamento do novo rei, por legitimar sua usurpação, consistiria em um considerável saque, a criação dos estados pontifícios. Mas essa recompensa não cercearia em nada o poder do reino franco, pois não se constituiria às suas custas, mas às custas dos lombardos e bizantinos. Em efeito, o Papa solicitava em pagamento de sua aliança com o rei franco uns territórios que deveriam ser previamente conquistados. Acertado o acordo, em novembro do ano de 751, o rei Childerich III era confinado num mosteiro beneditino e Pipino, o Breve, proclamado rei e ungido por São Bonifácio. Em 754, o rei Pipino e o Papa Estevão II se reúnem em Pontion, onde firmam um tratado pelo qual os francos se comprometem doravante a proteger a Igreja Católica e servir o trono de São Pedro. Deste modo, em 756, os francos doam a São Pedro o exarcado, Veneza, Ístria, a metade do reino longobardo e os ducados de Spoleto e Benevento. Com Pipino Breve se inaugura a dinastia carolíngia, pedra fundamental na obra da Fraternidade Branca. Do exposto, se vê com clareza que a corte e todos os ressortes do Estado franco estavam dominados pela ordem beneditina. Não será difícil imaginar, então, em que classe de ambiente se educaria seus netos e familiares, e quais as crenças que se lhes inculcariam sobre a antiga religião pagã dos germanos e seus deuses ancestrais. Em vista disso, se deve reconhecer que Carlos Magno fez todo o possível por se converter em judaico-cristão e cumprir com o plano dos Golem. O fruto dos séculos de paciente e reservado trabalho obtido dos mosteiros beneditinos pôde ser observado na corte carolíngia, especialmente na denominada Escola Palatina. A esta escola concorria pessoalmente o imperador, com seus filhos e filhas, sua guarda pessoal e outros membros da corte, escutar as lições que partiam dos sábios beneditinos, chegados em muitos casos de mosteiros longínquos. Da Itália vieram a Aquisgrana, Paulo de Pisa, Paulino de Aquileia, Paulo Diácono de Pávia, etc. Da Espanha veio um dos senhores de Tarsis com a missão de espiar a marcha da conspiração Golem, trazendo na sua volta desalentadoras notícias sobre a magnitude e profundidade do movimento inimigo. Se chamava Tiulfo de Tarsis e foi famoso por seu livro escrito na Escola Palatina, titulado De Spiritu Sancto Belli Potens.
Não obstante essas procedências, a grande maioria dos mestres eram irlandeses e anglo-saxões, quer dizer, golem, e sequazes de golem. Entre os últimos, cabe mencionar o cérebro da escola palatina e da difusão geral que se daria a partir dela da cultura beneditina. Refiro-me a Alcuíno de York, discípulo da escola de São Beda, o Venerável, que se incorpora à escola palatina em 781 e dirige entre 796 e 804. Datam de sua morte a escola do mosteiro de São Martim de Tours. Sua escola palatina é o foco do chamado Renascimento carolíngio, ao que contribui eficazmente suas obras, de inspiração clássica e neoplatônica, e baseadas em conceitos de Prisciano, Donato, Isidoro, Beda, Boécio, tais como De Ratione Animae, ou seus famosos manuais que regeram por séculos a educação europeia: gramática, de ortografia, de retórica, de dialética, etc. Da escola palatina saem as ideias para a Encíclica de Literis Colendis, cujas resoluções, aprovadas por Carlos Magno, tinham força de lei e ordenavam a criação, em todos os mosteiros e catedrais, de escolas para sacerdotes e leigos. Nelas se deveria ensinar o trivium, o quadrivium, a filosofia e a teologia. O trivium e o quadrivium formavam as chamadas 7 artes liberais. O trivium continha a gramática, ou filologia, a retórica e a dialética. E o quadrivium, a astronomia, geometria, aritmética e música. Logo que o ensinamento de tais matérias estava a cargo dos monges beneditinos, que se haviam preparado para isso por 200 anos, e eram os únicos que dispunham de suficientes mestres e material clássico com o qual cumprir a ordem real que eles mesmos haviam inspirado. E os beneditinos Golem tinham bem claro como deviam educar as mentes europeias para que, em tempos por vir, se experimentasse a imperiosa necessidade do templo local. Então, o colégio de construtores Golem, que pronto se poria em marcha, levantaria templos de pedra nunca vistos, catedrais magníficas, construções que eram, na verdade, máquinas de pedra de tecnologia atlante morena, e cuja função apontaria a transmutar a mente do crente e ajustá-la ao arquétipo coletivo da raça hebreia e do Jesus Cristo arquetípico. Alcuíno, que se fazia chamar Flaco, em honra do poeta latino Horácio, dirigia os círculos culturais beneditinos Golem que rodeavam o imperador. Em tais cenáculos se respirava um ar bíblico e judaico muito intenso. O próprio Carlos Magno exigia ser chamado Davi, e seu fiel conselheiro Eginardo, por exemplo, pedia que se lhe nomeasse Bezalel, pelo construtor do tabernáculo do Templo de Jerusalém. E neste especial microclima ambientado pelos beneditinos Golem, ao imperador e seus principais colaboradores da nobreza franca, se lhes ia lavando lentamente o cérebro e se lhes condicionava para adotar o ponto de vista Golem sobre a ordem do mundo. Para preservar essa ordem, por exemplo, se deveria erradicar o paganismo e impor mundialmente o judaico-cristianismo. Isso era o bem, o que mandava a lei de Deus, e o que subscrevia o representante de São Pedro. Não importava se para esse bem se devesse destruir povos irmãos. Deus perdoaria aos seus todo o feito em seu nome. Os Golem condicionavam assim a mente do imperador
porque necessitavam de um novo Perseu, um herói que cumprisse com a sentença de extermínio que pesava sobre o povo de sangue puro dos saxões e lhes permitisse roubar sua pedra de Vênus. Pelo menos o povo Perseu dos cartagineses, que destruíra Tartessos 1000 anos antes, pertencia a outra raça. O crime de Carlos Magno e seus francos é inestimavelmente maior, pois, não conforme com apoiar militarmente a ofensiva iniciada por São Bonifácio contra a sabedoria hiperbórea dos saxões, empreendeu ele mesmo a tarefa de exterminar a nobreza saxã, irmã próxima do sangue franco. Os saxões foram um dos últimos povos do Ocidente que se mantiveram ininterruptamente fiéis ao pacto de sangue e aos deuses libertadores. Segundo eles acreditavam, os atlantes brancos tinham-lhes encomendado a missão de proteger um grande segredo da raça branca, que caíra do céu sobre a Alemanha há milhares de anos, durante a Batalha da Atlântida. Aquele segredo estava especificamente mencionado no mito de Navutã, a quem os saxões chamavam Votan, como o anel da chave Kalachakra, onde os deuses traidores tinham gravado o signo da origem. Freia Perdiz o teve de soltar antes de penetrar no moribundo Navutã e sua queda se produziu, segundo a sabedoria dos saxões, sobre a Alemanha. Concretamente, tinha caído sobre as rochas do Exterstein, uma montanha que se acha no centro do bosque de Teutoburger Wald. De acordo com o que sustentavam os saxões, o anel tocou as rochas no momento em que Navutã ressuscitava e adquiria a sabedoria da língua dos pássaros. Isto produziu que o signo da origem se decompusesse nas 13 mais 3 vrunas, ou runas, e que estas se plasmassem para sempre nas rochas do Exterstein. Sobre uma delas, a mais proeminente, qualquer um que possua linhagem espiritual poderá ver, por exemplo, a vruna mais sagrada para os atlantes brancos, a que representa o grande chefe Navutã, quer dizer, a runa Odal. Mas os saxões não só conheciam, nessa data tardia do século VIII, as vrunas de Navutã, mas que tinham conseguido conservar, assim como os senhores de Tarsis, sua pedra de Vênus. No cume do Exterstein se erguia desde tempos imemoriais a Universalis Columna, Irminsul, um pilar de madeira que representava a árvore do terror, onde havia se autocrucificado Navutã para conhecer o segredo da morte. Este santuário era venerado pelos germanos desde tempos remotos, e para evitar sua profanação por parte dos romanos no ano 9, o líder querusco Armínio, ou Erminrich, aniquilou o exército do general Públio Quintílio Varo, composto por 20.000 legionários nas proximidades de Teutoburger. Varo e os principais oficiais se suicidaram logo do desastre. Igual sorte não teria os heróicos saxões 760 anos depois, frente a um inimigo esmagadoramente superior e que abrigava uma intolerância irracional semelhante à que Amílcar Barca tinha pelos tartésios. Claro que, por trás dessa intolerância de Carlos Magno, deve-se ver, como no caso de Amílcar, as mãos dos golem, a necessidade artificial plantada na cabeça daqueles generais de cumprir a sentença de extermínio. O pecado dos saxões era este: ocuparam o bosque e se entregaram com tal empenho em sua missão
que impediram por séculos que os golem pudessem se aproximar da Eckstein. Mas o mais grave era que gravaram os 13 mais 3 signos únicos do alfabeto sagrado na coluna Irminsul e lhe incrustaram em seu centro a pedra de Vênus, em memória do olho único de Votan, que olhava o mundo do grande engano desde a árvore do terror. A repulsão que os saxões sentiam em relação aos sacerdotes golem, seu rechaço irreversível ao judaico-cristianismo, sua fidelidade ao pacto de sangue e sua negativa de entregar a pedra de Vênus eram motivos mais que suficientes para decretar o extermínio da casa real saxã, especialmente nesse momento em que o poder dos golem estava em seu apogeu. Só assim se explica a sanguinária presença de Carlos Magno, que durante 30 anos combateu sem trégua os saxões, povo cultural e militarmente inferior aos francos, e que se resistiu tanto foi pelo indômito valor que o espírito fazia brotar de seu sangue puro. No ano 772, as tropas do novo Perseu caem sobre Teutoburger-Wald e logo de uma encarniçada luta conseguem tomar o Eckstein e entregá-lo aos beneditinos golem para sua purificação, entre aspas. Estes não tardam nada em destruir a coluna Irminsul e roubar a pedra de Vênus, condenando desde então os saxões à obscuridade da confusão estratégica, à desorientação sobre a origem. Não obstante o saque conquistado, faltava cumprir com a sentença dos golem. Em 783, em Verden, Carlos Magno, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, faria decapitar a 5.000 nobres saxões, cujo sangue puro consumaria no sacrifício ritual a unidade do Deus Criador e Yahvé Satanás. Depois de uma posterior resistência sem esperanças por parte do último chefe rebelde sobrevivente, Witkind, os saxões terminaram por aceitar o judaico-cristianismo como tantos outros povos em similares circunstâncias e se integraram ao reino franco. Carlos Magno morria em Aquisgrana no ano 814, mas, já em 800, tinha recebido do Papa Leão III a consagração como imperador romano, justo pagamento para quem tanto servira a Igreja e a causa da ordem beneditina. Sucede-lhe como imperador seu filho Ludovico Pio, a quem seus contemporâneos apelidam o Piedoso e o Monge, por sua dedicação à Igreja e sua preocupação em pôr definitivamente os monges francos sob o controle da ordem beneditina. Apenas 3 anos depois de sua coroação imperial concreta esse desejo dos golem, no Sínodo de Aquisgrana, em 817, no qual se acorda impor a regra beneditina a todos os monastérios dos domínios francos, quer dizer, ao que seria o Império Romano-Germano, parte da Espanha, França, Alemanha, Dinamarca, Suécia, Frísia, Itália, etc. Com a sanção daquela lei imperial, o poder da ordem ficou consolidado o suficiente para que os golem agora não pensassem em outra coisa durante os seguintes 200 anos, senão em levar à perfeição o colégio de construtores de templos. Nos 200 anos precedentes, acumularam o conhecimento das ciências. Agora passariam à prática. Formariam grêmios de construtores compostos de lojas de aprendizes, companheiros e mestres maçons. E tais lojas seriam laicas, integradas por gente do povo, mas dirigidas secretamente pela ordem, que possuirá o plano e as chaves do templo.
Também faria falta dispor de uma chave final, um segredo que permitiria aos golem levar sua obra à máxima perfeição. Mas os golem, e por eles a ordem beneditina, contavam com a palavra da Fraternidade Branca, de que tal segredo lhes seria confiado quando sua missão europeia estivesse a ponto de se concluir. Aquele segredo, aquela chave das chaves, consistia nas tábuas da lei de Yahvé Satanás, as que o Deus Criador entregou a Moisés no Monte Sinai, e que possibilitaram logo a Irã, rei de Tiro, construir o Templo de Salomão, o Templo dos Templos. Nelas estava gravado, mediante um alfabeto sagrado de 22 signos, o segredo da serpente. Quer dizer, o mais alto conhecimento que lhes permitiu alcançar o animal homem. As palavras com as que o Deus Uno nomeou todas as coisas da criação. Com essas tábuas em seu poder, os golem estariam em condições de levantar o Templo de Salomão na Europa, cumprindo assim os planos da Fraternidade Branca e elevando o povo eleito ao trono do mundo. Claro que antes de chegar a tão maravilhosas realizações, a ordem beneditina teria de resolver vários problemas. Além de pôr em marcha o colégio de construtores de templos, teria de criar condições para que os povos do Império Romano apoiassem a existência de uma ordem militar no seio da Igreja Católica. Tal ordem teria uma dupla função. Por uma parte, custodiar, no momento em que a Fraternidade Branca decidisse entregá-la aos golem, as tábuas da lei, desde Jerusalém até a Europa. E, por outra parte, servir como força militar de apoio à constituição da sinarquia financeira ou concentração de poder econômico, que seria necessário estabelecer na Europa como passo prévio ao governo mundial do povo eleito.